Queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública das nossas tardes, noites de domingo. Estamos aqui pelo Lar Espírita Servos de Maria e damos as boas-vindas a todos em mais esta oportunidade. Aqui vemos e estudamos juntos, todas as semanas, a narração feita por João do Evangelho, que está contida no Novo Testamento, sob, obviamente, a ótica que a doutrina espírita nos oferece. Antes de começarmos o nosso estudo hoje, excepcionalmente, o nosso estudo hoje está sendo gravado, não está sendo ao vivo, mas está sendo colocado à hora aprazada, em virtude de um contratempo que não nos possibilita que seja feita no dia de hoje a gravação ao vivo, online. Então, pedimos antecipadamente desculpas aos amigos que poderiam estar tendo a oportunidade de fazer perguntas, mas mesmo assim, caso hajam questões ou comentários, por favor, coloquem no chat e nós responderemos ao início da próxima reunião. Convidamos a todos também que possam se inscrever no canal Lar Espírita Servos de Maria, que possam, se gostarem do estudo, compartilhar com os seus amigos e acionar o sininho para serem avisados das próximas postagens do nosso canal. E estamos também, a partir da semana passada, colocando cortes das palestras, a fim também de as pessoas que não assistiram possam ter ideia, às vezes até do que se trata, não é? Quem não conhece o canal também é uma oportunidade. Muito bem. Então, vamos começar hoje com a nossa mensagem do livro Palavras de Vida Eterna, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, e a nossa mensagem inicial de hoje é a de número 63, cujo título é No Campo da Vida. É uma carta, é um versículo extraído da carta de Paulo a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo. No capítulo 6, no versículo 19, Paulo diz: entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Emmanuel comenta as palavras de Paulo, que vamos repetir: entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Isso fazemos hoje, não é? No presente. Para que possam alcançar a verdadeira vida. Então, está aqui praticamente descrevendo este nosso processo de crescimento moral, a nossa evolução espiritual. Mas ouçamos o nosso querido Emmanuel. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Repara o exemplo da natureza. O pão que te serve é a essência de muitos envoltórios que tornaram para o quimismo da gleba, ou seja, nessa transformação, sabemos do que é feito o adubo, não é? Essa transformação que se dá ao longo da vida. O clima reconfortante do lar é produto de limpeza constante. Se pretendes avançar ao encontro do melhor, despoja-te do inútil. Muitos aspiram, muitos querem a tranquilidade, apegando-se à inquietação, enquanto outros muitos pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios. Então, não faz sentido, não é? Queremos a paz, ou melhor, ele usa a terceira pessoa aqui. Querem a paz, essas pessoas, guardando-se irritadiços e anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude.
que é o que ele disse aqui sobre muitos aspiram à tranquilidade apegando-se à inquietação, enquanto outros, muitos, pretendem a primazia da fé, rendendo pleito à negação de si próprios, ou seja, sim, é maravilhoso ter fé, mas eu não consigo, quem sou eu, tão imperfeito? E aí essa própria afirmação, quase que esse apego à própria imperfeição, dificulta que desenvolvamos as nossas virtudes. Se estamos tão acomodados e afirmando, muitas vezes de uma forma mais intensa, as nossas limitações. Quase que, olha, desculpe, mas eu gostaria de ser melhor, mas sou tão imperfeito. Aquela questão do desculpismo, não é? E perfeito não há ninguém neste mundo, o único perfeito que por cá apareceu foi o nosso mestre amado. Sendo assim, todos estamos ainda extremamente imperfeitos, visto o planeta que ainda habitamos. Daí, imperfeição já nos é uma realidade, mas sabemos, e hoje, século XXI, com o que a doutrina nos revelou e nos possibilitou de entendermos melhor o que Jesus nos trouxe, estamos tão mais aparelhados para o nosso crescimento. E daí o início da fala de Paulo, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Então é isso. O Evangelho, o esclarecimento que a doutrina nos traz, é esse fundamento para que nos esforcemos. Sim, claro, não é fácil melhorar, mas nos esforcemos nesse esforço. Isso ficou péssimo. Nos esforcemos nesta melhoria, né, no foco da nossa mudança. Por quê? Porque é isto que vai nos possibilitar esse estado mais pleno que Jesus configurou como sendo o reino de Deus. Portanto, essas incongruências do ser humano, que muitas vezes diz viver no inferno, quantas vezes nos escutamos pessoas dizendo isto, e querem a paz, mas não favorecem para que o próprio meio que vivem seja mais calmo, sereno, tranquilo, harmonioso, contribuindo com sua própria tormenta para a tormenta em que vive. Poderíamos pensar, mas o que a pessoa pode fazer é exatamente isso, negar a tormenta. Aí vem o desafio, aí vem a dificuldade, porque temos que buscar desacelerar em meio ao turbilhão. Só assim a nossa vibração pode se destacar e nós podemos aurir, né? Podemos nos alimentar e fortalecer com o que os amigos espirituais estão aí. Vamos, você consegue, uma prece agora, calma, não se adiante, não se atropele. Tudo isso eles estão a nos dizer, mas precisamos ter lá aqueles ouvidos de ouvir. E é daí que entra esse nosso esforço. E Emmanuel continua dizendo assim: já lemos, não é? Querem a paz, guardando-se irritadiços, anseiam pela segurança do bem, afirmando-se eles mesmos tão endividados com o mal que não lhes sobra leve possibilidade de consagração à virtude, que foi o que comentamos agora. Emmanuel continua dizendo assim: é natural estejamos sob a carga de avelhantados problemas, ou seja, grandes problemas. É natural estejamos nós sob a carga de grandes problemas. E ele vai explicar por quê. Herdeiros de passado culposo. É preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não sejamos ou não estejamos lá tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Não postergar,
não adiar. Claro que não vamos, porque não vamos? Não vamos mesmo dormir sombrios e acordarmos iluminados, porque isto não é um milagre, isto não é uma dádiva, isto é esforço e é construção. Deus é nosso Pai, de infinito amor, infinita sabedoria, infinita justiça, que não vai nos dar o nosso crescimento. Ele vai nos dar ferramentas e oportunidades para que nós mesmos construamos e efetivemos esse crescimento. Para isso, diz Emmanuel, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. O mundo nos oferece muitas coisas, muitas experiências, mas nem todas são interessantes para o nosso crescimento. E existem certos caminhos que é importante que digamos, não, por este caminho eu não vou. Até porque nós já sabemos, e sabemos não apenas na teoria, sabemos porque já andamos nos maus caminhos e pelas suas consequências, quando já o vemos ao longe, já dizemos, ai, que aquele é um mau caminho, porque o nosso íntimo conhece o mau caminho. Pela escolha que fizemos no passado, pelas consequências ruins que essas escolhas de maus caminhos nos trouxeram no passado. Às vezes pensamos que os maus caminhos são crimes tenebrosos, mas existem maus caminhos tão sutis, tão sutis. O mau caminho do desânimo, o mau caminho da reclamação, o mau caminho da irritação. Esses também são maus caminhos. E às vezes são desafios que estão misturados nas pequenas questões do dia a dia e que nos exigem um olhar muito criterioso, dizer, ai, que isto aqui, ai, que estão me irritando de novo, não é isso que eu quero, ai, que eu estou sendo muito dura no meu coração, ai, que eu estou indo muito rápido e não estou pensando no que realmente eu estou decidindo aqui, eu tenho que desacelerar e refletir mais. Hoje já nós podemos, não é? É porque hoje nós já sabemos com mais firmeza, pelas quedas muitas, que realmente não queremos mais certos caminhos para as nossas vidas. Por isso é que ele diz que não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o ensinamento. Ou seja, se eu vivi uma experiência não foi boa, eu não quero repetir isto. Se eu vivi uma experiência e foi bom, a consequência, em termos de satisfação pessoal, de estar bem com a própria consciência, aquela história de deitar a cabeça no travesseiro e dormir bem, porque a consciência está bem, está tranquila, então esta é uma escolha que vale a pena ser repetida. Continua o nosso Emmanuel já na finalização, dizendo-nos assim: não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. É aquilo que dissemos. Temos muitas coisas no mundo, nem tudo nos traz paz. Diz Paulo, o mesmo Paulo que Emmanuel traz no versículo, que tudo nos é lícito. Tudo podemos, mas nem tudo nos convém. Recolherás aquelas que te enobreçam. Não comprarás aflições. Aqui ele fala de forma afirmativa, no sentido de que façamos ou não façamos, mas mesmo na força do conselho e da orientação do bom mentor que ele é. Não comprarás aflições. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos,
Mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Aqui ele destacando vida real em letra maiúscula, que é a vida do espírito imortal. Então, que as nossas escolhas sejam aquelas que o nosso espírito imortal, daqui a 100, 200 anos, vai bem dizer a escolha de hoje, desta encarnação, que aconteceu entre tantas encarnações. Nós, espíritos imortais, vamos olhar para esta encarnação e dizer: bendita encarnação. Eu aproveitei bem aquela oportunidade reencarnatória, mas isso exige, e sabemos, porque estamos aqui encarnados, a vigilância e oração. Porque Jesus diz que é fácil cairmos em tentação pela nossa própria fraqueza, ainda moral. Portanto, é importante usarmos essas medidas preventivas importantíssimas, estarmos atentos, vigilantes, e recorrermos à oração, porque assim melhoramos a nossa sintonia e estamos mais próximos dos nossos amigos espirituais que querem a todo momento nos ajudar. Vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome, sob o amparo dos amigos espirituais queridos responsáveis por esta casa de amor e luz. Ajuda-nos, Senhor, nos desafios que os dias nos oferecem como oportunidades de crescimento, Senhor. Ajuda-nos a estarmos atentos, mas também buscando a calma e a serenidade nos momentos de tormenta. Que as tuas bênçãos estejam em nós, estejam entre nós. E especialmente, Senhor Jesus, te rogamos pelos nossos irmãos, encarnados ou desencarnados, que neste momento estejam em sofrimento, Senhor. Obrigado por tudo, Mestre amado. Graças a Deus. Hoje, vamos entrar numa parte muito, para nós, marcantemente sensível e dolorosa, que é a morte de Jesus. Narrada pelo nosso querido João, evangelista, que é o que estamos a seguir, não é? No seu capítulo 19, no versículo 28, Jesus já havia sido crucificado entre dois malfeitores, Pilatos já havia colocado aquela placa do Rei dos Judeus. Jesus já havia dito a João, este mesmo João, o seu bem-amado, que a partir daquele momento Maria estava confiada ao seu coração filial e disse a mesma coisa a Maria com relação a João, confiando João ao seu coração maternal. A partir do século XIII está registrado que a humanidade, diante dessa passagem, se identificou com João e acolheu Maria como mãe. Mãe amorosa, que também nos envolve, nos cuida, nos abençoa e nos ajuda como uma mãe iluminada, como uma mãe iluminada que é, a transpormos os nossos vales mais sombrios. Então, passado este momento, João continua a narrativa a partir do versículo 28, que é o que vamos ver agora. Depois disso, vendo Jesus que todas as coisas já estão consumadas, a fim de que se consumasse a Escritura, diz: tenho sede. E aí vamos entender daqui a pouco
o que tem ele dizer sede com a Escritura. Vejamos que no Antigo Testamento existem profecias relacionadas ao Messias. E o que ele vai fazer agora é algo que está narrado na profecia. Ele diz: tenho sede. Estava colocado um vaso cheio de vinagre. Após colocarem uma esponja cheia de vinagre em um talo de isopo, ou seja, numa vara. Então, pegaram uma vara, botaram na ponta a esponja, embeberam essa esponja em vinagre. O aproximaram da sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Veja, aquela sede era simplesmente para que eles oferecessem exatamente o vinagre, que era a profecia. Estava lá que aquilo aconteceria, e aquilo aconteceu. Como também aconteceu o fato de não lhe terem quebrado as pernas, e na profecia dizia que nenhum dos seus ossos seria quebrado. E por que deveria ser quebrado? Porque eles faziam isso com os crucificados, quebravam suas pernas para que eles não sustentassem mais os corpos, para que quando quebrassem as pernas, porque o corpo está apoiado sobre os pés presos por cravos, não é? E quebrando as pernas, mais o corpo cai e os braços, é uma morte muito dolorosa, não é? Os braços suspensos, também presos pelos cravos, os braços fazem vamos dizer assim, um movimento tal que comprime a caixa torácica e a pessoa acaba mesmo sufocada. Então, quebrar as pernas acelerava o processo de morte, mas as pernas de Jesus não foram quebradas, como também dizia a profecia. No versículo 31 nós temos, sim, ainda no 30, porque Jesus diz: está consumado, e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ele diz: está consumado, abaixa a cabeça, e o seu Espírito, então, libera-se daquele corpo. No versículo 31, então, visto que era preparação para que os corpos não permanecessem sobre a cruz no sábado, pois era grande aquele dia de sábado, os judeus rogaram a Pilatos que as pernas dele não fossem quebradas e eles retirados, quer dizer, os mortos, não é? Então, vejamos. Visto que a preparação para que os corpos não permanecessem sobre a cruz no sábado, os judeus rogaram a Pilatos que as pernas dele não fossem, que as pernas deles fossem quebradas e eles retirados. Então, olha só, vamos acelerar o processo. É exatamente aquilo que nós estávamos a dizer, não é? De quebrar as pernas para acelerar o processo. E os judeus pediram que as pernas dos crucificados, todos lá, fossem quebradas, para que eles pudessem ser retirados antes das 18 horas. Então, vejamos. O dia começava para os judeus às 6 horas da manhã e ia até às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde era a última hora. A partir daí começava lá sim, às 6 horas da tarde de um dia até às 6 horas da tarde do outro. Exatamente. E eles tinham que sair até o final destas horas, porque começava o sábado e no sábado ninguém pode fazer nada, não é? Vamos ver o que vai acontecer. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro crucificado com ele, os dois ladrões. Mas um dos soldados furou a pleura com sua lança, no caso de Jesus. E imediatamente saiu sangue e água. Quem viu isso testemunhou, e seu testemunho é verdadeiro.
Ele sabe que diz a verdade para que também vós creais. Mas não vamos esquecer que isso está contado depois de que Jesus já havia saído do corpo. Ou seja, aquela mesma, como é que eu vou dizer assim, aquele mesmo ferimento com a lança na pleura, todos viram e foi feito, mas da pleura, ou seja, o pulmão estava cheio já de sangue e água. E Jesus já havia ali morrido no corpo que havia lhe servido durante aqueles 33 anos. E aí continua João a narrar. Então vieram os soldados, quebraram as pernas do primeiro e do outro crucificado. Ao chegarem em Jesus, como viam que ele já havia morrido, se ele já havia morrido, não quebraram as pernas dele. Vejamos, né? Que interessante. Chegaram em Jesus, quebraram do primeiro ladrão, quebraram as pernas do segundo ladrão. Quando foram quebrar as pernas de Jesus, viram que ele havia morrido. Mas é aquela história. Está morto. Então, não vamos lá quebrar as pernas, até porque força se faz, não é quebrar a perna de alguém. Então, o que eles fizeram? Perfuraram e confirmaram lá que Jesus estava morto. Então, estando realmente morto, não precisamos quebrar as pernas dele. No versículo 35, já vimos, que é o que diz: quem viu isso testemunhou, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Ou seja, quem está contando isto é João. João viu isto tudo. João viu Jesus pedir dizendo que tinha sede. João viu Jesus receber na esponja o vinagre. João viu Jesus dizer que estava consumado, viu a cabeça baixar. João assistiu as pernas dos ladrões serem quebradas. E João assistiu que eles confirmaram lá, pelo menos estavam lá praticamente, vamos esquecer que eles estão aqui embaixo, lá em cima, e, bom, parece morto. Mas será que sim? E aí fizeram a perfuração na pleura de Jesus e deram, então, Jesus por morto. Isso tudo foi assistido por João. E olha só o que ele diz. Quem viu isso testemunhou, ou seja, ele viu, ele foi testemunha. E seu testemunho é verdadeiro. Ele está dizendo, o que eu estou dizendo aqui é verdade. Ele sabe que diz a verdade. Então, João, que está nos contando isso, ele é testemunha e ele diz que sabe, que ele está dizendo a verdade. E diz isso testemunhando, ou seja, dando a sua palavra na narração, claro que não há necessidade, porque a própria narração ele diz, olha, isto eu fui testemunha, para que vós creais. Ou seja, que meu testemunho seja o necessário para que percebam que foi isso mesmo que aconteceu. No versículo 36, por isso, não é por isso, é pois isso aconteceu para que se cumprisse o escrito. Olha lá, é o que nós falamos da profecia. Nenhum osso dele será quebrado. E, novamente, outro escrito, que é outra profecia, que diz: eles verão a quem traspassaram. Então, não só os ossos não seriam quebrados, e isso tinha sido profetizado, como o próprio ferimento da lança transpassando o seu pulmão também já havia sido registrado séculos e séculos antes que aconteceria naquele momento. Também a questão do vinagre, não é? Porque João bem diz, olha, a fim de que se consumasse a escritura, Jesus diz, tenho sede. Então, também a parte do vinagre está narrada nas profecias do Antigo Testamento. Muito bem. Neste momento, Jesus acaba a cena, vamos dizer, ou acaba o momento, melhor dizendo, da morte de Jesus na cruz entre aqueles dois ladrões.
O que nós vamos ver aqui? Ou melhor, o que nós não vamos ver aqui? Nós não vamos ver aqui a conversa entre os ladrões com Jesus. Isso não está nesta narração. Não vamos esquecer que existem 4 narrações do Evangelho. Nem todos os 4 evangelistas contam a mesma coisa, e nós falamos sobre isso ao final do estudo da semana passada. Então, vejamos. No versículo 38, João continua, nos diz assim: depois disto, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas ocultando-se por medo dos judeus. José de Arimateia era um homem rico na comunidade judaica. Então, ele era discípulo, ou seja, ele seguia Jesus, era um daqueles 70 ou 72, não se tem certeza do número. Jesus tinha os 12 apóstolos e tinha os seus discípulos, que ao final também foram todos e ficaram os apóstolos, antes da sua prisão. José de Arimateia, conta-nos então aqui, João, que era um dos discípulos de Jesus. Ele, por ser rico, influente, rogou a Pilatos para que tirasse o corpo de Jesus, e Pilatos permitiu. Estava morto. Era isso que os judeus queriam, os homens do templo. Pilato concedeu. Então, agora, o corpo não era mais, vamos dizer, algo que Pilatos tivesse que resolver com os homens do templo. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, não vamos esquecer, o tempo estava passando. E quando foi que Jesus expirou? Disse, está registrado que foi às 3h da tarde. Então, ele tinha apenas 3 horas para que Jesus chegasse à gruta, que era o local vamos dizer, onde o corpo era sepultado. Não haviam covas, não é? Haviam cavernas fechadas com uma pedra redonda que cobria a entrada. E foi o mesmo José de Arimateia que forneceu a caverna para que Jesus fosse sepultado. Haviam apenas 3 horas para que isso tudo acontecesse, porque às 18 horas começava o sábado, e aí já no sábado não se podia fazer nada. Se Jesus não fosse sepultado, teria que esperar o domingo para ser sepultado. Então, Pilatos concedeu o pedido de José de Arimateia e liberou o corpo de Jesus. Então, ele veio, José de Arimateia, e tirou o corpo dele da cruz. Baixou, a cruz tem que ser posta ao chão, e soltou Jesus e retirou da cruz. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigiu de noite a ele, Jesus, trazendo quase 100 litras de uma mistura de mirra e aloés. Ora, quando um corpo era sepultado, ele era untado em óleos. Isso fazia parte do ritual do enterro, não é? Do sepultamento, melhor falando. Então, ele era envolto embebido, vamos dizer, untado naqueles óleos e envolto depois em gaze, todo em gaze. Então, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus, retirou Jesus da cruz, e Nicodemos trouxe os óleos, não é? Diz aqui, quase 100 litras. Isso mostra que o óleo era muito caro. Né? Ele trouxe um óleo caro. Por quê? Porque a litra era uma moeda equivalente a uma libra latina, dinheiro de então.
No Novo Testamento, é utilizado também para medidas de peso. Então, se uma litra tinha 325 gramas, imagina, ele trouxe 100 litras. Então, ele trouxe aqui o quê? 32 litros, é isso? 100? Acho que é isso, não é? Estou 100, 0, é. 32 litros de óleo para untar o corpo de Jesus. Uma mistura de mirra e aloés. Nós sabemos como é cheirosa, não é? A aloé, não é? A babosa. Tomaram então o corpo de Jesus e o ataram em bandagens de linho junto com aromas, como é costume entre os judeus ao prepararem o sepultamento. No versículo 41, no lugar onde Jesus foi crucificado havia um horto, e neste horto havia um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado ainda. Ali, portanto, por causa da preparação dos judeus e por estar próximo ao sepulcro, colocaram Jesus. Então, sai do Gólgota, onde foi crucificado, e é levado para este horto próximo, onde colocaram, então, Jesus nesse sepulcro. Vamos entrar agora na visita das mulheres ao túmulo. No primeiro dia da semana, o que acontece? Sábado não se pode fazer nada. Nada. Não vamos esquecer que isso tudo aconteceu na sexta, certo? E aí podemos perguntar assim, mas espera aí. Sexta, sábado, domingo, são 2 dias, sábado e domingo, não é? Mas os judeus também não contam tempo assim. Para os judeus é sexta, sábado e domingo. Por isso Jesus ressuscitou ao terceiro dia, que para nós aqui seria segunda, não seria domingo. Mas eles contam diferente, porque eles contam também o dia de hoje, nós não contamos, não é? Quando a gente fala, daqui a 2 dias, não estamos contando hoje, estamos contando amanhã e depois. Então, o terceiro dia é logo a seguir. Para eles, não, eles contam o dia de hoje. Então, se eu falasse, olha, daqui a 2 dias é hoje e amanhã. Então, daqui a 2 dias seria depois de amanhã, certo? Então, ele foi enterrado ainda na sexta-feira, até às 18 horas. Aí veio o sábado. Quando chegou o domingo, o que nós temos? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena veio cedo, estando ainda escuro, para o sepulcro, e vê a pedra removida do sepulcro. Oh, meu Deus do céu! Ele foi enterrado sexta-feira, passou o sábado, ninguém pode fazer nada no sábado. E no domingo, logo cedo, vai Maria em direção, Maria Madalena, aquela, não é, que tinha uma vida de desvio, e ao conhecer Jesus, não é, vamos dizer assim, rendeu-se ao Evangelho, não é, ao caminho da verdade da vida, e transformou profundamente, totalmente, integralmente a sua vida. Ela, então, vai cedo para o sepulcro e encontra a pedra removida do sepulcro. O que ela faz? Ela corre e se dirige a Simão Pedro e a outro discípulo que Jesus amava. Quem seria? Claro. Ela se dirige a Pedro e a João. E lhes diz: removeram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Imagina o desespero de Maria Madalena ou Maria de Magdala, porque ela é Madalena em decorrência de Magdala, que é a cidade dela, era Maria da cidade de Magdala. Porque Maria nós já vimos que são inúmeras Marias.
Então, cada uma tem, né, temos Maria de Nazaré, que é a mãe de Jesus, e nós temos a Maria de Magdala, que acabou conhecida como também Maria Magdalena ou Madalena. Então, ela corre e fala com Pedro e fala com João que a pedra do sepulcro estava fora do seu lugar e que o corpo de Jesus havia sido levado. E diz: não sabemos onde colocaram o corpo. Então saiu Simão Pedro e outro discípulo e chegaram ao sepulcro. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu adiante de Pedro apressadamente e chegou primeiro ao sepulcro. E, inclinando-se para a frente, viu as bandagens de linho dispostas, contudo não entrou. E a gente vai comentar sobre isso. Então, Simão Pedro, seguindo, também chega, entra no sepulcro. Olhe só. Pedro, ele ficou como que sendo o responsável por aquele grupo. Jesus disse: Pedro, sobre ti construirei, não é? Então havia sobre Pedro ele era mais velho, vamos lembrar que João era o mais novo, e Pedro já era um senhor. Os dois saíram correndo. Um menino de 19 anos e um senhor. Não precisava dizer que João chegou primeiro. Lógico, João chega primeiro. Olha, lá para dentro, mas João não entra. Olha o respeito de João pela figura de Pedro. Ora, os dois eram apóstolos, mas Pedro tinha a autoridade que Jesus mesmo delegou a ele, tanto que foi na sua casa, que começou, não é? Que se deu e se desenvolveu o trabalho que vamos ver em Atos dos Apóstolos, o livro que está no Novo Testamento e que vem depois da narração de João, que conta o trabalho dos apóstolos na Casa do Caminho, que é a casa de Pedro. O trabalho de assistência que começa a ser feito lá na casa de Pedro. Então, ali vemos que João não entra, ele espera, e quando Pedro chega, quem entra primeiro no sepulcro? Que João já tinha visto que as bandagens estavam lá e o corpo não estava, mas ele viu ali de fora, ele esticou o pescoço. Pedro, então, chega, entra. Quando ele entra, é que João entra atrás. Pedro chega, entra no sepulcro, observa as bandagens de linho depostas. E o sudário que estivera sobre a cabeça dele, o qual não estava com as bandagens de linho depostas, mas enrolado num lugar à parte. Veja, ele não foi tirado, jogado, como se alguém fosse roubar o corpo. Né? A gente faz aquilo lá, pega aquele... Né? O sudário, nós lembramos bem do sudário de Turim, que é uma imagem de Jesus, exatamente como se fosse o pano que estivesse a cobrir o rosto de Jesus, e também a parte do corpo, mas esse sudário, bem aqui descrito, cobre o rosto de Jesus. Bom, para quem pode estar perguntando, era então o sudário de Turim, o pano que enrolava Jesus? Já foram feitas pesquisas com o carbono 14, quer dizer, quem fez não sabia que a ciência ia avançar tanto a ponto de poder datar uma peça. Que o sudário de Turim é, na verdade, da Idade Média, não é de 2000 anos atrás. Então, mas, de qualquer forma, vamos dizer assim, é uma obra histórica, não é? E tem o seu valor, sem dúvida nenhuma, mas não é o sudário que estava sobre Jesus. Então, mas o que acontece aqui? Aquele sudário é tirado e jogado fora? Não, estamos vendo o cuidado, olha lá.
o qual não estava com as bandagens, o que cobria o rosto de Jesus, estava enrolado num lugar à parte. Olha só a calma da pessoa que estava ali, se não era o próprio, não é? Porque foi ele saiu, ele não aparece para ninguém enrolado em bandagens, como aconteceu com Lázaro, né? Quando Jesus diz, sai, e Lázaro sai do túmulo, enrolado em bandagens, desatai-o e deixai-o ir, de Jesus. Jesus, quando aparece, ele aparece já em suas vestes, não é? Nada de enrolado em bandagens, nem nada disso. Aquelas bandagens ficaram lá no túmulo. O corpo nunca apareceu, aquele corpo crucificado. E Jesus, um espírito puro, aquele mesmo que ajudou Pedro a andar sobre a água, aquele que transformou a água em vinho, aquele que curava leprosos e alimentava multidões de milhares de pessoas com poucos pães e peixes, ele teria condições de materializar-se, materializar o seu corpo nessas aparições que aconteceram depois da sua crucificação e desintegrar aquele corpo que lhe serviu durante os 33 anos? Jesus seria capaz disso? Deixe nos comentários. Estamos chegando bem daqui a pouco ao nosso final, mas vamos mais à frente um pouco. Vamos terminar esta parte. Estava ali enrolado num lugar à parte. No versículo 8, porque nós já estamos no capítulo 20, ok? Jesus findou-se aqui a sua passagem, então nós já estamos naquele momento depois em que as mulheres vão ao túmulo no domingo, o terceiro dia. Sexta, sábado, domingo, o terceiro dia. Ok. Sendo assim, diz o versículo 8 do capítulo 20. O outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, está de novo João falando dele, ele, João. Foi ele que chegou primeiro. Entrou também no sepulcro, viu e creu. Pois ainda não haviam entendido o escrito sobre o qual é necessário se levantar dos mortos. Então, se levantar dos mortos foi exatamente o que Jesus fez. E ele havia falado sobre isso. Então, os discípulos partiram novamente para casa. Não havia nada para fazer ali. Jesus não estava ali. Maria, porém, veja só, no versículo 11, vamos ver a primeira aparição. E nós perguntamos assim, ou nos perguntamos, poderia Jesus ter aparecido ali? Ali. João e Pedro no sepulcro? Poderia, mas não apareceu. Não apareceu porque não quis. Para quem ele vai aparecer primeiro? Vamos lembrar que quando Maria Madalena vai falar com eles não falaram nada com ela, nós não vemos aqui nada sendo falado. Eles correm para ver o quê? Se o que ela diz é verdade. As mulheres não eram tidas nem em pouca conta, não eram tidas em conta nenhuma, mas não com Jesus. Em Jesus nós vamos ver a plenitude da igualdade, a valorização que ele dá à mulher, numa época em que mulher era nada. E nós vamos ver, então, que a primeira aparição de Jesus é para uma mulher, Maria. Porém, aquela que foi avisar aos apóstolos, eles voltaram para casa, tipo, não há mais o que fazer aqui, vamos embora. Mas Maria permanecia de pé junto à saída do sepulcro, chorando. Ela entrou?
Não, ela ficou ali. Ela viu que eles disseram que estava, né, porque ela tinha visto de longe, viu as ataduras, não é? As bandagens. Ela não entrou. Assim, enquanto chorava, inclinou-se Maria para a frente do sepulcro e observa 2 anjos em vestes brancas, sentados onde estivera deposto o corpo de Jesus, um junto à cabeça e um junto aos pés. Nessa narração de João, porque nós temos outras narrações, temos aqui, olha, Mateus, capítulo 28, versículos de 9, 10 e 16 a 20, também fala sobre essa primeira aparição. Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 20. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 53. E João, esses que nós estamos vendo aqui, e ainda há também uma referência em Atos dos Apóstolos. Essa versão dos anjos é contada por João. E eu tinha dito aos amigos uma outra versão de outro evangelista. Nesta, muito bonita a visão que João vai narrar, que Maria teve, dos 2 anjos sentados naquela bancada de pedra, onde era deposto o corpo do sepultado, no caso, Jesus. Um sentou-se aonde ficaria a cabeça, o outro na parte onde ficariam os pés, quando o corpo foi ali posto. E eles olham para Maria, olha que interessante, suas vestes, não é? Vestes brancas. Mas esse branco, imagina, branco de anjo, né? É uma coisa meio intensa, né? Isso na fantasia, pelo menos aqui desta que vos fala, penso eu. Eles então dizem para ela: mulher, por que choras? Ela lhes diz: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Veja, ela foi, chamou, mas o que eles fizeram? Eles foram embora, tipo, não está aqui, não há o que fazermos. Mas ela continuou ali, ela estava aflitíssima, não que eles não estivessem, mas ela permaneceu ali chorando, como que eu não acredito que isso está acontecendo. Vejamos a misericórdia divina, não é? Diante da dor justa de alguém que ama. Por que choras, mulher? Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Ao dizer essas coisas, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Então, está aí a primeira aparição. Ela não reconhece Jesus. E Jesus repete a mesma pergunta que o anjo faz a ela. Mulher, por que choras? A quem buscas? Ela, supondo ser o jardineiro, lhe diz: viu? Bem que eu achava, mas não confiei em mim. Isso fala muito de nós, não é? A quem buscas? Ela, supondo ser o jardineiro, lhe diz: Senhor, se tu o carregaste, dizei-me onde o colocaste, e eu o levarei. Ou seja, eu levarei o corpo da onde estiver colocado, é só me dizer. Jesus lhe diz: Marta. É o que ele diz a ela. Marta. E diz Marta. Jesus diz Maria, não é? Porque eu risco tanto o meu livrinho que às vezes eu vou e a coisa não... A Marta era a outra, né? Irmã também de uma outra Maria. Irmãs daquele Lázaro que nós falamos, que foi reanimado por Jesus.
desatai-o e deixai-o. Então Jesus lhe diz, Maria, perdão. Voltando-se, ela lhe diz em hebraico, Rabuni, que quer dizer mestre. Vejamos. Ela sai, se vira, viu, estavam os anjos, perguntaram para ela, e ela se vira, vê um homem, acha que é o jardineiro, vai falar com ele, pergunta se foi ele que levou o corpo, que ele dissesse onde estava, que ela buscaria. Nesse momento, Jesus, olha, ele já tinha dito assim, por que choras, mulher? Ela não reconheceu. Mas quando ele fala Maria, ela reconheceu Jesus naquele chamado, naquele tom de voz que só ele tinha, que só ele chamava, naquele tom amoroso, fraterno. Vamos lembrar? Que eram as mulheres? Nada. Ele falava com as pessoas, todas, de qualquer origem, com a mesma carga amorosa e fraterna. A mesma. Não havia indiferença, não havia frieza, era aquele acolhimento em forma de ser humano. Maria, imediatamente ela responde, mestre. Esse é um ponto alto. Vamos parar por aqui. E vamos retomar esta parte iluminada semana que vem, eu enxergando melhor, sem trocar tantas letrinhas, e desejando hoje, pedindo aos amigos que coloquem as perguntas nos comentários, e nós responderemos semana que vem, e felizes, não é? Porque é isto que Jesus veio nos dizer, que a morte é só uma passagem, e que a vida continua plena, plena. A morte não existe. Então vamos continuar aqui com os nossos desafios, não esquecendo das bem-aventuranças que Jesus tão bem nos revela quando aqui sofremos e não vemos retorno dos esforços que fazemos, mas não podemos esquecer que somos espíritos imortais, não somos aqueles que ficamos por aqui, ponto. Não é? Vamos orar? Querido Mestre Jesus, farol de nossas vidas, obrigado, Senhor, pela tua passagem entre nós neste mundo tão sofrido. Entre nós, teus pequeninos, obrigado, Senhor. Que as tuas bênçãos de paz, de amor e de luz estejam conosco em todos os dias desta semana que hoje se inicia. Obrigado, Mestre amado, pelas oportunidades que se abrem em nossas vidas. Ajuda-nos a aproveitá-las, Senhor. Que as tuas bênçãos estejam hoje e sempre em nós e entre nós, Jesus amado, graças a Deus. É isso, queridos amigos, hoje vamos ficando por aqui. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine a todos. Muita paz.